Você sabia que X-Men Evolution tem uma conexão com os filmes da Fox? Esse desenho foi uma das séries animadas nos anos 2000 mais amadas pelos fãs da Marvel. Aqui no Brasil, essa animação marcou muito porque ela ficou por anos e anos na grade do SBT, no Bom Dia e Companhia, pela hora do almoço, dividindo ali seu protagonismo com desenhos como Super Choque e o da Liga da Justiça. E essa série chegou até mesmo a se tornar quase tão popular quanto a animação clássica da equipe. Isso muito graças ao seu alcance e a conexão que ele fazia com o público mais jovem da época. Só que por mais que o sucesso desse desenho tenha alcançado proporções bem satisfatórias, ela acabou sofrendo diversas interferências criativas de todos os modos. E no final a sua audiência acabou não sendo o suficiente para garantir a sua continuidade. Por isso esse desenho foi cancelado de certo modo muito cedo, em 2003, depois de apenas 4 temporadas, o que pegou até mesmo os próprios envolvidos de surpresa. Então no vídeo de hoje nós vamos nos aprofundar nessa série maravilhosa para entender um pouco mais sobre ela, sobre a sua criação e a verdade por trás do seu cancelamento. Além de entendermos também qual a conexão que o desenho tinha com os filmes que eu mencionei no começo. Oi, eu sou Raoni Soares e como alguém que passou parte da adolescência assistindo esse desenho, eu posso falar com toda certeza que ele não merecia de forma nenhuma ter acabado desse jeito. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. X-Men Evolution, apesar de ter sido uma animação com o objetivo claro de captar um público infantil, trouxe algo que a série clássica não tinha. Do quê? Que era o fato de que ele não se prendia aos quadrinhos da equipe. Isso tornava ela muito inovadora e única para uns, mas é claro que pode ter desagradado uma boa parcela dos fãs mais fervorosos dos quadrinhos da equipe. Porém, até hoje, seja adulto ou criança, eu particularmente não vi ninguém que não tenha gostado desse desenho. Além do mais, esse desenho tinha uma abordagem bem mais ousada e moderna para a época, porque eles fizeram aqui uma coisa que eu costumo dizer que nenhuma outra série de super-heróis da época teve coragem de fazer, ao transformar boa parte dos seus heróis principais em adolescentes problemáticos, inexperientes e inconsequentes às vezes. A gente pode considerar que esse fato foi primordial para fazer com que eles conseguissem cativar o público que eles desejavam, além de também desobrigar o desenho de carregar com histórias mais pesadas e complexas. Isso permitiu que os esforços ficassem completamente concentrados no desenvolvimento de cada personagem e de suas relações. E é claro que isso rendeu uma ótima audiência, tanto que o desenho ganhou aí 4 temporadas e estava se encaminhando para a 5ª. Fora do Brasil, o desenho foi transmitido pela Kids WB, que era na verdade um bloco de desenhos da Warner Bros. Que ficou no ar de 1995 até 2006. O bom desempenho da primeira temporada do desenho fez com que a Marvel e a Film Roman, que estavam trabalhando junto na produção, decidissem expandir o desenho para mais temporadas. Por mais que fosse uma série categorizada como norte-americana, criada por Steve E. Gordon e Robert N. Skier, a verdade é que esse desenho foi coproduzido em diversos países diferentes, sendo que os episódios eram animados por estúdios japoneses e sul-coreanos, a exemplo da Madhouse, que produziu todas as séries de parceria com a Marvel, que resultou na linha Marvel Anime. Além delas, estavam envolvidos também a Muki Animation e a DR Move, que produziu, por exemplo, Avatar, a Lenda de Aang. Já a dublagem era feita em Vancouver e no Canadá. Já a produção e a distribuição de todos os episódios acontecia na Califórnia. Isso meio que obrigava os criadores e os produtores a viajarem semanalmente dos Estados Unidos até o Canadá para conseguirem supervisionar o desenvolvimento da produção. Foi assim até que os estúdios decidiram pagar para que eles tivessem uma linha digital de contato direta com os estúdios canadenses. E só para produzirem esse desenho era gasto um total de $350 mil por mês. E como eu já falei sobre os filmes da Fox desde o começo, é interessante a gente observar que a conexão entre esses dois universos já existia desde o princípio do desenho. Oxente! Porque a série começou a ser desenvolvida ali pelo final dos anos 90, na mesma época em que o primeiro filme da equipe também estava em desenvolvimento pela Fox. Por isso, a Fox queria que o desenho fizesse uma conexão direta com o filme, principalmente com relação ao visual dos personagens e seus uniformes. Só que ao mesmo tempo que a Fox queria isso, eles meio que também complicaram as coisas, porque eles queriam manter todas as informações em completo sigilo. Como eles não queriam que nenhuma informação fosse vazada, os desenvolvedores do desenho não tiveram acesso a absolutamente nada do que eles precisavam para trazer a conexão com o desenho.
Mas para falar que eles não conseguiram absolutamente nada, eles ainda tiveram acesso à imagem da cadeira de rodas do professor Xavier e de como seria o visual do Dentes de Sabre no filme. Por isso que o visual desse personagem ficou tão semelhante ao que a gente viu acontecendo no filme. Extremamente diferente se a gente comparar o visual do personagem nos quadrinhos ou na série clássica. E já que a gente tá falando dos personagens, um dos primeiros desafios foi justamente a construção das características de cada um deles. Porque eles queriam dar personalidades a esses personagens de uma forma que eles não ficassem tão estereotipados e que ao mesmo tempo conversasse com uma nova geração e se desvinculasse totalmente da série animada clássica. E foi exatamente por isso que eles decidiram criar novas versões dos personagens com visuais completamente remodelados. Isso incluía até mesmo a forma como os dubladores tinham que agir com seus respectivos personagens. O próprio Steven disse que boa parte dos mutantes foram baseados em atores, atrizes, cantores e cantoras da época, porque eles ficavam imaginando como esses artistas seriam, como a Vampira, a Kitty Pryde, o Ciclope, a Tempestade, a Jean Grey e tal. E de certa forma isso acabou colaborando para que eles conseguissem chegar no ponto estético de cada um desses personagens. Por exemplo, como base para criar o Ciclope foi usado traços do ator Chris Klein, enquanto para o Professor Xavier foi usado o rosto do próprio Patrick Stewart, que na época da pré-produção da série tinha sido escolhido para o papel do personagem no filme. Já para Kitty Pryde foi utilizada como base a atriz Alyson Hannigan. E um ponto interessante sobre a criação desses personagens é que a gente vê que a Tempestade e o Wolverine foram os únicos que se manteram adultos de toda a equipe. Os desenvolvedores queriam adicionar um outro personagem negro para fazer parte do núcleo de adolescentes. A princípio, eles pensaram em transformar o personagem Bishop em adolescente, mas o background que esse personagem carrega deixaria as coisas mais complicadas para fazer isso. Então eles descartaram essa ideia e criaram um novo personagem. Foi assim que nasceu o personagem Evan Daniels. O Evan tinha ganhado o nome de Armadilho antes de se tornar Spike. E como a gente bem sabe, esse personagem não existe nos quadrinhos e ele funciona como uma contraparte da mutante Medula, que faz parte das histórias dos X-Men. Só que a princípio, como a gente vai ver mais pra frente, tanto o visual desse personagem quanto o de toda a equipe tinha pensado para ser um pouco diferente. Partindo disso, a gente entra nas obrigações e nos problemas na produção que começaram relativamente cedo. Primeiro porque, como eu acabei de falar, eles transformaram todos os personagens em adolescentes não por escolha, mas sim por uma obrigação. Isso porque foi exigido para eles que os personagens fossem adolescentes e que a história se passasse no ensino médio. Para Steven e a sua produção, isso não foi um grande problema, tendo em vista que nos quadrinhos os primeiros integrantes da equipe foram recrutados pelo Professor Xavier quando ainda estavam no ensino médio. E ainda conectando do que eu acabei de falar sobre o visual da equipe, os uniformes dos X-Men aqui tinham sido pensados para serem completamente diferentes. A gente sabe que cada integrante dessa equipe tem a sua própria personalidade e que a equipe é composta por personagens de diferentes grupos étnicos e de culturas completamente diversas. O desejo dos criadores era transmitir isso também nos uniformes, em criações completamente novas, mas como eu já falei, não por escolha e sim por necessidade, porque Steven revelou que a ideia original era fazer com que os personagens usassem as roupas dos quadrinhos de 1965, criada por Stan Lee. Só que a Marvel não concordou nem um pouco com essa ideia e ordenou que fossem feitas criações absolutamente novas para o desenho. Partindo disso, foi imaginado os uniformes que a gente viu, além dos uniformes padrões por novos recrutas da equipe. E a ideia era que conforme esses personagens iam sendo inseridos no time principal, novos detalhes seriam adicionados aos seus uniformes. Nós vimos esses recrutas sendo adicionados a partir da segunda temporada e é exatamente por isso que absolutamente todos eles usam esses uniformes iguais, sem muitos detalhes que destacavam cada um deles. O Wolverine foi o único personagem da série que ganhou 2 uniformes. Primeiro porque um deles representava a sua atuação solitária, enquanto o laranja que ele passou a usar depois mostrava que ele estava se inserindo na equipe. Só que o detalhe é que esse uniforme laranja foi criado pro personagem somente porque ele estava ganhando uma linha de brinquedos. E esses brinquedos vinham usando uniformes de cores laranja. Mas fora isso, a Kids WB também colocou limitações para a criação do desenho. Eles deixaram claro que não queriam absolutamente nenhum tipo de relacionamento amoroso no desenho. Isso gerou um pouco de conflito com os produtores que não aceitavam muito bem essa decisão. Essa decisão partiu por parte dos estúdios porque antes, em Batman do Futuro, o Terry McGinnis tinha uma namorada. E na visão deles, isso tinha transformado o programa em um show adolescente. Meu Deus.
Outra coisa que também pesou na hora dos estúdios tomarem essa decisão foi o fato de que X-Men Evolution tinha como público-alvo crianças entre 6 e 10 anos. Então, se você, assim como eu, sempre se perguntou por que o Scott e a Jean, ou então a Kitty e o Lance nunca ficaram juntos de fato, agora a gente já sabe a razão principal por trás disso. Eu não aceito! E o motivo dos produtores discordarem dessa decisão é que eles viam o desenvolvimento dos personagens e seus relacionamentos como pontos cruciais para o desenvolvimento do desenho. Então a saída que eles encontraram para isso foi representar os relacionamentos de uma forma mais óbvia, porém jamais usando palavras como namorado ou namorada para descrever o relacionamento. E vale reforçar também que antes mesmo do Hugh Jackman ter se tornado esse personagem tão icônico e colaborado para sua popularização, o Wolverine já era considerado um dos principais integrantes da equipe. Estou falando isso porque a Warner Bros. Sempre escolheu limitar o uso desse personagem no desenho. E o motivo era pelo fato de que ele era considerado violento demais. E foi por isso que a participação do personagem foi reduzida a um papel bem mais secundário, sendo visto ali como um dos professores do instituto que sempre estava em alguma missão longe da equipe. Tudo isso era porque os estúdios tinham como objetivo tornar esse desenho mais family friendly e infantil possível. Antes da gente continuar, eu quero pedir para você já deixar o seu like se estiver curtindo o conteúdo até aqui. Isso é extremamente importante para o engajamento do meu vídeo e do meu canal, porque ele ajuda a propagar o meu conteúdo para mais pessoas que também curtem esse tipo de tema. Porém, como eu já falei, o sucesso desse desenho não foi o suficiente para fazer com que ele não fosse cancelado depois da 4ª temporada. E um detalhe é que uma nova temporada para o desenho já tinha sido encomendada e eles já tinham até mesmo assinado o contrato e tudo. Eu tô passada, chocada. Só que mesmo assim, os executivos da Marvel decidiram descontinuar a série. E isso pegou até mesmo os envolvidos de surpresa. Tanto que eles se sentiram completamente insultados pelo fato de que a Marvel estaria ignorando a produção. Só que aproveitaram as suas ideias para criarem quadrinhos da equipe e usarem os personagens que eles criaram. Porque a gente pode levar em consideração que a X-23 e o Spike, como eu já mencionei antes, foram criações exclusivas para esse desenho. E a Marvel vinha se aproveitando muito disso. Vale lembrar que a X-23 ganhou tanta popularidade que a personagem passou até mesmo a fazer parte dos quadrinhos da equipe e já chegou até mesmo a aparecer nos filmes da Fox. E acho que um detalhe que também pesa é que a Marvel não estava aceitando o fato de que os produtores do desenho estavam pedindo cada vez mais um orçamento maior para continuar o desenho. E eu acho que isso foi uma virada muito importante para fazer com que os estúdios simplesmente decidissem cancelar a série. Só que depois desse cancelamento começou a circular um boato que até hoje não foi confirmado nem negado, e todo o orçamento que seria utilizado para continuar o desenho foi redirecionado para fazer o filme X-Men Origins Wolverine, que é sem sombra de dúvidas um dos piores filmes que os X-Men já ganhou até hoje. Um episódio final foi criado, onde a gente viu o Professor Xavier narrando o desfecho do desenho, trazendo informações extremamente importantes do que aconteceria na próxima temporada. Eu vejo que isso foi uma tentativa meio que desesperada da produção de tentar mostrar que o desenho ainda tinha muita capacidade de se manter. Porque como o Steven disse, eles já sabiam desde o começo da produção da 4ª temporada que aquela seria a última. E por conta disso, eles não tiveram muito o que planejar para a 5ª temporada, além de pensar em fechar todos os arcos que existiam na história. Porém, eu tenho pra mim que terem mostrado aquilo no último episódio foi sim um apelo silencioso pra mostrar o potencial do desenho pros fãs, quem sabe. E como bem vimos, na 5ª temporada eles pretendiam adaptar o famoso arco da Fênix Negra, que seria a vilã principal da temporada. Nessa nova leva de episódios haveria um salto temporal, onde veríamos os personagens bem mais velhos. A temporada também traria o Nimrod, mostraria o Magneto se convertendo a aliado, o Gambit também se tornaria membro da equipe. E outra novidade é que a série traria a criação da Força Federal, uma organização para caçar mutantes, com membros da Irmandade de Mutante fazendo parte dela. Em contraparte, isso justificaria para mim a participação da SHIELD no desenho, que seria introduzida através da Psylocke, que seria uma agente dessa organização. A Emma Frost também seria inserida na nova temporada. Ela se juntaria aos X-Men e flertaria com o Ciclope, fazendo com que ele traísse os companheiros da equipe
equipe se juntasse ao Círculo Inferno. Outro detalhe é que essa temporada também traria o Senhor Sinistro. Depois que o desenho acabou, uma série em quadrinhos dessa equipe passou a ser lançada pela Marvel. Escrita pelo David Grayson e Jay Furby e ilustrada por J.J. Kirby e Alan Dunn Studios, essas HQs serviam para dar uma continuidade à série animada. As primeiras edições mostravam um pouco sobre as origens do Wolverine, da Tempestade, do Ciclope e da Jean Grey, mas também tinham edições que introduziram elementos que não foram muito desenvolvidos e bem trabalhados no desenho. Porém, como aconteceu com o desenho, essa HQ também foi cancelada muito cedo, ganhando apenas 9 edições. Foi uma pena, porque na edição número 10 eles tinham planos de trazer o Senhor Sinistro. Eu sei que isso pode nunca acontecer, mas depois que a gente viu a série clássica ser revivida com X-Men 97, surgiu dentro de mim uma certa esperança de que um dia a Marvel e a Disney possam reviver X-Men Evolution também. Não vai não, amor. Mas e você, o que acha disso tudo? Mas eu acho que a pergunta mais importante é: você ainda ama X-Men Evolution? Eu confesso que eu assisto esse desenho até hoje e nunca me canso dele. Mas se você chegou no meu canal através desse vídeo, eu já tenho outros vídeos falando sobre os X-Men. Inclusive eu fiz um vídeo com um apanhado bem legal falando sobre os primeiros 5 episódios da temporada de X-Men 97. E lá eu expliquei tudo o que aconteceu e as referências diretas dos quadrinhos. Vou deixar ele aparecendo aqui na tela para você poder ir lá conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!